Capítulo 9. Aprendo a cultivar zumbis. O problema de voar em um Pégaso durante o dia é que, se você não tomar cuidado, pode causar um grave acidente de trânsito na autoestrada de Long Island. Tive de manter Blackjack acima das nuvens, que felizmente no inverno eram bem baixas. Avançamos tentando manter no campo de visão a van branca do acampamento meio-sangue. E se estava frio no chão, estava mais ainda no ar com a chuva gelada. Minha pele. Eu lamentava não ter levado a roupa de baixo cor de laranja e térmica que vendiam na loja do acampamento, mas, depois da história da febre e da camiseta com sangue de centauro, não tinha mais certeza se confiava nos produtos de lá. Pudemos a van de vista 2 vezes, mas eu tinha forte pressentimento que entrariam em Manhattan. Primeiro, portanto, não foi muito fácil encontrar seu rastro novamente. O trânsito estava ruim por causa do feriado. Amanhã já ia pelo meio quando chegaram à cidade. Pousei com Blackjack perto do topo do edifício Grizzly e fiquei observando a van branca, pensando que ela iria parar na rodoviária, mas o veículo prosseguiu. Para onde Arcos está levando o grupo? Murmurei. Ah, Arcos não está dirigindo, chefe, disse-me Blackjack. É a garota. Qual garota? A caçadora, com aquele negócio prateado que parece uma coroa no cabelo. Zoe, ela mesma. Ei, olhei. Uma loja de donuts. Podemos comprar alguma coisa para a viagem? Tentei explicar a Blackjack que levar um cavalo voador para uma loja de donuts provocaria um ataque cardíaco em todos os policiais que estivessem por perto, mas ele parecia não compreender. Enquanto isso, a van continuava seu caminho sinuoso na direção do túnel Lincoln. Nunca me ocorreu que Zoe soubesse dirigir. Ela parecia não ter nem 16 anos, mas afinal era imortal. Perguntei-me se ela teria carteira em Nova York. E nesse caso, qual seria sua data de nascimento? Bem, disse eu, vamos atrás deles. Estamos prontos para decolar no edifício Grizzly, quando Blackjack relinchou, alarmando e quase me derrubou. Alguma coisa se enroscava em minha perna como uma cobra. Levei a mão à minha espada, mas quando olhei para baixo, não havia nenhuma cobra. Videiras haviam brotado das rachaduras entre as pedras do edifício. Elas estavam se enrolando nas pernas de Blackjack, golpeando meus tornozelos de maneira que não pudéssemos nos mover. Então está indo a algum lugar? Perguntou o Sr. D. Ele estava encostado ao edifício, com os pés levitando o agasalho esportivo de estampa de leopardo e os cabelos negros sendo açoitados pelo vento. Alerta de deuses, gritou Blackjack, e o cara do vinho. O Sr. D suspirou, exasperado. A próxima pessoa ou cavalo que me chamar de cara do vinho vai acabar numa garrafa de Merlot. Sr. D, eu tentava manter a voz calma enquanto as videiras continuavam a me envolver minhas pernas. O que o senhor quer? Ah, o que eu quero? Você pensou talvez que o imortal e todo-poderoso diretor do acampamento não perderia sua saída sem permissão? Bem, talvez. Eu devia tirá-lo de cima do edifício sem o cavalo alado e ver o quanto heróico você se mostra no trajeto até lá embaixo. Cerrei os punhos, eu sabia que devia manter a boca fechada, mas o Sr. D estava prestes a me matar ou me arrastar de volta para o acampamento coberto de vergonha. E eu não podia suportar nenhuma das duas possibilidades, porque o senhor me odeia tanto. O que foi que eu lhe fiz? Chamas púrpuras cintilaram em seus olhos. Você é um herói, garoto. Não precisa de nenhuma outra razão. Eu tenho de ir nessa busca. Tenho de ajudar meus amigos. Isto é algo que o senhor não compreende. Chefe, disse Blackjack nervoso. Preso assim nessas videiras, a 300 metros de chão, talvez fosse melhor você ser gentil. As videiras continuavam a se arriscar, me apertando ainda mais. Lá embaixo, a van branca ia se afastando. Logo estaria fora do campo de visão. Eu já lhe contei sobre Adriane? Perguntou o Sr. D. Uma princesa linda e jovem da Greta? Ela também gosta de ajudar os amigos. Na verdade, ajudou um jovem herói chamado Teseu, também filho de Poseidon. Ela lhe deu um novelo de fio mágico que permitiu que ele entrasse no caminho para sair do labirinto. E sabe como Teseu a recompensou? A resposta que eu queria era: não estou nem aí. Mas não achavam que isso fosse o Sr. D. Termina a história mais rápido.
Eles se casaram, respondi, felizes para sempre. O fim. O Sr. D me dirigiu uma expressão de escárnio. Não exatamente, Teseu. Disse que se casaria com ela. Ele a levou para bordo do seu navio e velejou a direção a Atenas. No meio do caminho, numa ilhota chamada Naxos. Ele, qual é a palavra que vocês mortais usam hoje? Ele a dispensou. Eu a encontrei lá, você sabe, sozinha, inconsolável, chorando até não perder mais. Ela abrirá mão de tudo. Havia deixado tudo o que conhecia para trás para ajudar um galante e jovem herói, que a jogou fora como se ela fosse um chinelo arrebentado. Isso é errado, disse eu. Mas aconteceu há milhares de anos. O que isso tem a ver comigo? O Sr. D me olhou com frieza. Eu me apaixonei com a Adrienne, garoto. Curei seu olho, coração partido. E quando ela morreu, fiz dela minha esposa imortal no Olimpo. Ela está à minha espera nesse exato momento e voltarei para ela quando tiver terminado esse infernal século de punição em seu acampamento ridículo. Eu o fitei. Oh senhor, é casado? Mas pensei que tivesse se metido numa enrascada por perseguir uma ninfa do bosque. A questão é que vocês heróis nunca mudam. Vocês acusam nós, os deuses, dos sermos fúteis. Deviam olhar para si mesmos. Vocês fazem o que querem, usam quem precisa usar e então trai todos à sua volta. Assim, queira me desculpar se não tenho o menor amor pelos heróis. Eles são um bando de egoístas e ingratos. Pergunte a Adriane ou a Média. E você pode perguntar também a Zoe, doce amarga. O que quer dizer com pode perguntar a Zoe? Ele agitou a mão com indiferença. Vá, siga seus tolos amigos. As videiras se desenroscaram de minhas pernas. Pisquei incrédulo. O senhor está me deixando partir? Simples assim. A profecia diz que pelo menos 2 de vocês vão morrer. Talvez eu tenha sorte e você seja um deles. Mas preste atenção às minhas palavras, filho de Poseidon. Quer você viva ou morra, não vai provar que é melhor do que os outros heróis. Com isso, Dionísio estalou os dedos. Sua imagem dobrou-se como um folder. Ouviu-se um pop e ele se foi, deixando um leve aroma de uvas que foi rapidamente levado pelo vento. Essa foi por pouco, disse Blackjack. Concordei, embora eu talvez ficasse menos preocupado se o Sr. D tivesse me arrastando de volta para o acampamento. O fato dele ter me deixado isso significava que acreditava de verdade que tínhamos uma boa chance de fracassar totalmente naquela busca. Venha, Blackjack, disse eu, tentando parecer alegre. Vou comprar alguns donuts para você em New Jersey. Acabou que não comprei donuts para Blackjack em New Jersey. Zoe seguiu para o sul como uma louca e já estávamos em Maryland antes que ela finalmente se estacionasse numa parada para descansar. Blackjack quase despencou do céu de tão cansado que estava. Vou ficar bem, chefe, arquejou ele. Só estou recuperando fôlego. Fiquei aqui. Ordenei. Eu vou respionar. Essa ordem eu posso cumprir. Isso eu posso fazer. Coloquei o boné de invisibilidade e fui até a loja da conveniência. Era difícil não me esconder. Eu tinha de ficar me lembrando de que ninguém podia me ver. Era difícil também porque eu tinha de me lembrar de sair do caminho das pessoas, para que elas não esbarrassem em mim. Pensei em entrar e me aquecer, quem sabe comprar uma xícara de chocolate quente ou algo assim. Eu tinha uns trocados no bolso, podia deixar o dinheiro sobre o balcão. Estava me perguntando se a xícara ficaria invisível quando eu a segurasse, ou se eu teria de lidar com um problema de chocolate quente, flutuante. Quando todo o meu plano foi arruinado por Zoe, Thalia, Bianca e Grover, todos saindo da loja. Grover, você tem certeza? Indagou Thalia. Bem, quase absoluta, 95%. Ok, 85%. E você fez isso com bolotas de carvalho? Perguntou Bianca, como se não pudesse acreditar. Grover pareceu ofendido. É um feitiço de rastreamento consagrado pelo tempo. Ora, estou bastante seguro que fiz tudo certo. Washington fica a cerca de 100 quilômetros daqui, disse Bianca. Nico e eu. Ela franziu a testa. Nós moramos lá. Que estranho, eu tinha esquecido. Não gosto disso, afirmou Zoe. Devíamos ir diretamente para o oeste. A profecia disse oeste? Ah, como se as habilidades de rastreamento fossem melhores. Grunhiu Thalia. Zoe deu um passo na direção dela. Estás desafiando minhas habilidades, sua desvailida?
Vós não sabeis nada sobre o que é o ser uma caçadora? Ah, desvalida! Está me chamando desvalida? Que diabos é uma desvalida? Ei, vocês duas, disse Grover nervoso. Ora, vamos, de novo não. Grover tem razão, interveio Bianca. Washington é a nossa mulher, a melhor aposta. Zoe não parecia convencida, mas assentiu relutante. Muito bem, vamos em frente. Você vai acabar nos fazendo parar na cadeia, dirigindo dessa maneira, grunhiu Thalia. Pareço mais ter 16 anos que você. Talvez, disse Zoe asperamente, mas eu dirijo desde que os automóveis foram inventados. Vamos, andai. Enquanto Blackjack e eu rumávamos para o sol, seguindo a van, eu me perguntava se Zoe estava brincando. Eu não sabia exatamente quando os carros foram inventados, mas imaginava que isso fora quase em eras pré-históricas, na época em que as pessoas assistiam à TV preto e branco e caçavam dinossauros. Quantos anos tinha Zoe? E que o Sr. D se referia? Que experiência ruim ela tivera com heróis? À medida que nos aproximamos de Washington, Blackjack começou a reduzir a velocidade e a altitude. Ele respirava pesadamente. Você está bem? Perguntei a ele. Tudo bem, chefe. Eu poderia enfrentar um exército. Você não parece tão bem. É que de repente eu me senti culpado, pois vinha montando Pegasus por meio do dia, sem parar, tentando acompanhar o trânsito das estradas. Mesmo para um cavalo alado, isso deveria ser duro. Não se preocupe comigo, chefe. Eu sou durão. Achava que ele tinha razão, mas acreditava também que Blackjack se esborracharia no chão antes de se queixar e eu não queria isso. Finalmente, a van começou a desacelerar, então cruzou o rio Potomac, entrando no centro de Washington. Comecei a pensar em patrulhas aéreas, mísseis e coisas assim. Eu não sabia certamente como todas essas defesas funcionavam e não tinha certeza se Pegasus parecia em radares militares comuns, mas não queria descobrir sendo abatido no céu. Deixe-me ali, pedi a Blackjack. É perto o suficiente. Blackjack estava tão cansado que não reclamou. Ele desceu na direção do monumento de Washington e me deixou na grama. A van estava a apenas algumas quadras dali. Zoe havia estacionado junto ao meio-fio. Olhei para Blackjack. Quero que você volte para o acampamento. Descanse um pouco. Paste, vou ficar bem. Blackjack inclinou a cabeça, cético. Tem certeza, chefe? Você já fez bastante, respondi. Vou ficar bem e obrigado, 1 milhão de vezes. 1 milhão de toneladas de feno, talvez, refletiu Blackjack. Isso seria ótimo, tudo bem, mas tenho cuidado, chefe. Tenho a sensação de que eles não vieram aqui para encontrar ninguém tão amistoso e bonito quanto eu. Prometi que teria cuidado. Então Blackjack levantou o voo circulando 2 vezes o monumento antes de desaparecer em meio às nuvens. Olhei na direção da van branca. Estavam todos saltando. Grover apontava na direção de um dos grandes edifícios que se alinhavam ao longo do National Mall. Thalia assentiu e os 4 se puseram a caminhar no vento frio. Comecei a segui-los, mas então me detive. A 1 quadra de distância, a porta de uma seda preto se abriu. Um homem de cabelos grisalhos e porte militar saltou. Ele usava óculos escuros e, sobretudo, preto. Bem, talvez em Washington seja de se esperar que haja sujeitos como aquele por toda parte, mas me ocorreu que eu vira aquele mesmo carro algumas vezes na estrada indo para o sul. Ele estiverá seguindo a van. O homem pegou o celular e conversou alguma coisa, então olhou ao redor como se estivesse certificando de que o caminho estava livre e começou a descer o mel na direção dos meus amigos. O pior de tudo, quando ele se virou na minha direção, eu o reconheci. Era do espinheiro e manticore de Ostover Hall. Com o boné da invisibilidade, segui Espinheiro a certa distância. Meu coração batia forte. Se ele tinha sobrevivido àquela queda no abismo, então Annabeth também devia ter sobrevivido. Meus sonhos estavam certos. Ele estava vivo e sendo mantida como prisioneira. Espinheiro seguia meus amigos, tomando cuidado para não ser visto. Por fim, Grover parou diante de um pedido grande em que se lia Museu Nacional Aeroespacial, o Smithsonian. Eu estivera ali 1 milhão de anos atrás com minha mãe, mas naquela época tudo parecia tão maior.
Thalia verificou a porta, estava aberta, mas não havia muitas pessoas entrando. Frio demais e as escolas estavam de férias. Eles entraram. O Dr. Espinheiro hesitou. Eu não sabia porquê, mas ele não entrou no museu. Virou-se, preparando-se para cruzar o mall. Numa fração de segundos, tomei a decisão e o segui. Espinheiro atravessou a rua e subiu os degraus do Museu de História Natural. Havia uma grande placa na porta. A princípio pensei que ali estivesse escrito fechado para evento pirata. Então me dei conta de que onde eu lerá pirata devia ser privado. Segui o Dr. Espinheiro para o interior do museu, passando por uma imensa câmara cheia de esqueletos de mastodontes e dinossauros. Eu ouvia vozes mais à frente, vindas de trás, de um conjunto de portas fechadas. 2 guardas estavam postados lá de fora. Eles abriram a porta para o espinheiro e eu tive de correr para entrar antes que fechasse novamente. Lá dentro, o que vi era tão terrível que quase arquejei alto e bom som, o que provavelmente teria provocado a minha morte. Deixei-me pegá-los, pediu Luke ao general. Temos mais do que o suficiente. Paciência, disse o general. Ele já deve estar com as mãos cheias. Mandei um amiguinho para mantê-los ocupados. Mas não podemos pôr você em risco, meu garoto. Garoto, disse o Dr. Espinheiro com um sorriso cruel. Você é frágil demais para correr o risco. Deixei que eu acabo com eles. Não, o general se levantou e eu pude vê-la pela primeira vez. Em alto e musculoso, com pele morena, clara e cabelo escuro, penteado para trás com gel. Usava um terno caro de seda marrom, como os que vêm em Wall Street. Mas você nunca confundiu esse cara com um corretor. Ele tinha um rosto brutal, ombros imensos e mãos que poderiam quebrar um mastro ao meio. Seus olhos eram como pedra. Eu tinha a sensação de estar olhando para uma estátua viva. Era impressionante que ele pudesse até mesmo se mover. Você já se decepcionou, Espinheiro, disse ele. Mas, general, nada de desculpas. Espinheiro escolheu-se. Da primeira vez que o vi com seu uniforme preto na academia militar, pensei que Espinheiro era assustador, mas agora, diante do general, Espinheiro parecia um tolo aspirante a soldado. Era o general que interessava. Ele não precisava de uniforme, era um comandante nato. Eu devia tirá-lo nos abismos do Tártaro por sua incompetência, disse que o general. Eu o enviei para capturar o filho de um dos 3 deuses mais velhos, e você me traz a magricela da filha de Antena? Mas você me prometeu vingança, protestou Espinheiro, com um comando só meu. Eu sou o comandante sênior do Sr. Cronos, disse o general, e vou escolher tenentes que me tragam resultados. Foi somente graças a Luke que conseguimos salvar nosso plano. Agora saia da minha vista, Espinheiro, até que eu encontre outra tarefa inferior para você. O rosto do Espinheiro ficou roxo de raiva. Pensei que ele fosse começar a espumar pela boca ou a disparar espinhos, mas ele se limitou a curvar-se desajeitadamente e deixou a sala. Agora, meu garoto, o general voltou-se para Luke. A primeira coisa que precisamos fazer é isolar o meio-sangue. Thalia, o monstro que procuramos, então virá até ela. Será difícil nós livrarmos das caçadoras, observou Luke. Zoe, doce amarga, não fale o nome dela. Luke engoliu em seco. Desculpe-me, general, eu só. O general o silenciou com um gesto na mão. Vou mostrar a você, meu garoto, como vamos vencer as caçadoras. Ele apontou para uma guarda no primeiro piso. Você tem os dentes? O sujeito tropeçou diante com um pote de cerâmica. Sim, general. Plante-os, ordenou ele. No centro da sala havia um grande círculo de terra, onde eu imaginava que havia uma exposição de dinossauros. Observei, com nervosismo, o guarda pegar dentes brancos e afiados no pote e enfiá-los na terra. Então alisou a terra enquanto o general sorria friamente. O guarda recuou, afastando-se da terra e limpou as mãos. Pronto, general. Excelente. Regue-os, então deixaremos que farejem sua presa. O guarda apanhou um pequeno regador de estanho com pintura de margaridas, o que era meio bizarro, pois o que saía dali não era água. Era um líquido vermelho escuro e eu tinha a sensação de que aquilo não era ponche havaiano. O solo começou a borbulhar.
Logo, disse o general, eu vou lhe mostrar, Luke, soldados que farão seu exército naquele barquinho parecer insignificante. Luke cerrou os punhos. Passei um ano treinando minhas forças. Quando a princesa Andrômeda chegar à montanha, elas serão as melhores. Ah, disse o general, eu não nego que suas tropas constituíram uma excelente guarda de honra para o Senhor Cronos. E você naturalmente terá um papel a desempenhar. Achei que Luke ficou mais pálido quando o general disse isso. Mas sobre a minha liderança, as forças do Senhor Cronos se multiplicaram por 100. Nós seremos invencíveis. Observe minhas definitivas máquinas mortíferas. O solo rompeu. Dei um passo para trás, nervoso. Em cada ponto que um dente havia sido plantado, uma criatura se erguia da terra. A primeira delas disse: Miau. Era um gatinho, um pequenino filhote alaranjado, com listas como as de um tigre. Então surgiu outro, até que havia uma dúzia deles, rolando de um lado para o outro e brincando na terra. Todos os olharam incrédulos. O general rugiu. O que é isto? Gatinhos fofinhos, onde você encontrou aqueles dentes? O guarda que havia trazido os dentes encolheu-se de medo. Na exibição, senhor, exatamente como o senhor disse, o tigre, dentes e sabre. Não, seu idiota, eu disse o tiranossauro. Recolha essas bestinhas peludas infernais e leve-as para fora. E nunca mais pareça na minha frente. O guarda aterrorizado deixou cair o regador, recolheu os gatinhos e saiu precipitadamente da sala. Você, o general apontou para outro guarda. Vá buscar os dentes certos agora. O novo guarda correu para cumprir as ordens. Imbecis, murmurou o general. É por isso que não utilizo mortais, disse Luke. Eles não são confiáveis. Eles são tolos, fáceis de comprar e violentos, disse o general. E usamos. Um minuto depois, o guarda entrou correndo na sala com as mãos cheias de dentes grandes e pontudos. Excelente, disse o general. Eu não... Então subiu na balaustrada do balcão e saltou da altura de 6 metros. O piso de mármore rachou sobre seus sapatos de couro no ponto em que ele aterrissou. Ele se endireitou, estremendo, e massageou os ombros. Maldito pescoço duro. Quer outra compressa quente, senhor? Perguntou um guarda, mas Tilenol. Não vai passar. O general alisou o terno de seda e então pegou os dentes. Eu mesmo vou fazer isso. Ele ergueu um dos dentes e sorriu. Dentes de dinossauro? Ah, esses touros mortais não sabem nem quando tem dentes de dragão em seu poder. E não se trata de dentes de um dragão qualquer. Esses vêm da velha Sibárias em pessoa. Vão servir perfeitamente. Ele os plantou na terra, 12 ao todo. Então apanhou o regador, molhou todo o solo com o líquido vermelho, atirou o regador longe e abriu bem os braços. Levantem-se. A terra estremeceu. A única e esquelética mão surgiu da terra, tentando agarrar-se ao ar. O general ergueu os olhos para o balcão. Rápido, vocês têm a essência. Sim, a senhor, disse uma das senhoras cobras. Ela pegou uma faixa de tecido prateado, como o que as caçadoras usavam. Excelente, disse o general. Assim que meus guerreiros sentirem esse cheiro, vão perseguir seu dono incansavelmente. Nada poderá detê-los, nenhuma arma que meio-sangues ou caçadoras conheçam. Eles vão estraçalhar os caçadores e seus aliados. Jogue aqui. Quando ele disse isso, esqueletos surgiram da terra. Eram 12, um para cada dente que o general havia plantado. Não se pareciam em nada com os esqueletos do Halloween, ou do tipo que se pode ver em filmes de quinta categoria. Nesses, enquanto eu olhava, a carne ia se formando, transformando-os em homem, mas homens com a pele cinza opaca, olhos amarelos e roupas modernas, camisetas justas, cinzas, calças camufladas e botas de combate. Se você não olhasse com muita atenção, podia quase acreditar que eram humanos, mas sua carne era transparente e seus ossos bruxuleavam sobre ela como imagens de raio-x. Um deles olhou diretamente para mim, observando-me com frieza, e eu sabia que nenhum boné de invisibilidade o enganaria. A senhora cobra soltou o encharpe que flutuou em direção à mão do general. Assim que ele a desse aos guerreiros, eles caçariam Zoe e os outros lhe destruí-los. Eu não tinha tempo para pensar. Corri e pulei com toda a minha força, abrindo espaço entre os guerreiros e agarrando o Sharp no ar. O que foi isto? Berrou o general. Aterrisei aos pés de um guerreiro esqueleto que sibilou. Um intruso, rosnou o general, envolto no manto da escuridão. Cerrem as portas.
É Percy Jackson, gritou Luke. Só pode ser. Disparei para a saída, mas ouvi o som do tecido se rasgando e percebi que o guerreiro esqueleto havia arrancado um pedaço da manga da minha roupa. Quando olhei para trás, ele segurava o tecido junto ao nariz. Senti um cheiro e passando para os meus amigos. Eu queria gritar, mas não podia. Passei espremido pela porta no momento em que os guardas a fechavam e ela bateu violentamente atrás de mim. E então eu corri.